Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo, entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Uma jovem cristã com 18 anos de idade inicia, ao lado de 3 amigos, um movimento missionário e evangelístico que reúne centenas de pessoas no centro e na pregação do Evangelho. Esse é o resumo da biografia recente de Daniela Carvalho, estudante de teologia da Ubra e missionária de Cristo Jesus. Hoje vamos conhecer a vida e o trabalho missionário desta estudante que une a paixão pelo estudo da Palavra de Deus com o anseio de levar Cristo às nações, iniciando por Porto Alegre, cidade em que reside. Fique com a gente! Muito bem, vamos hoje falar com a Daniela Carvalho, estudante de Teologia da Ubra. Tudo bom, Daniela? Tudo bem. Bom ter você aqui em nosso programa Toque de Vida. E hoje nós vamos falar um pouco da sua vida como estudante de Teologia da Ubra, já no 2º ano, membro da Igreja Assembleia de Deus em Porto Alegre. E também, o que é talvez o mais importante aqui na entrevista, é a sua liderança no movimento Up Movement, que pretende levar Jesus para as pessoas de Porto Alegre, né? Então vamos falar um pouco da sua vida. Você é uma dos 9 filhos, né? Uma filha dos 9 filhos da sua grande família, né? Isso, só do meio, né? Somos entre 5 meninas e 4 meninos. Nossa, então tem alguns irmãos já casados, né? Temos 3 casados, todos foram criados no caminho do Senhor. O pai e a mãe criaram todos assim, e a maioria canta. A maioria tem dom musical, então você rege coral. Né? Que legal! Isso. E você até contou que tem uma sobrinha que mora com vocês ali, né? Isso, ela quer ser missionária, ela falou. Ah, é? Ela falou que ia fazer teologia com você, né? Ela tem 3 aninhos. Que legal. Qual que é o nome dela? Isadora. E dos seus pais? Meu pai é Leonel e minha mãe é Cláudia. Seu Leonel, então, trabalhou duro para sustentar os 9 filhos, né? E a mãe... Homem guerreiro. Também de cuidar e criar os 9 filhos. Muito bem. Você disse que sua família, seus irmãos e você já cresceram num lar cristão, né? Então, seus pais levavam vocês à igreja todo domingo, imagino? Sim. A minha mãe lidou com criança há muito tempo e ela levava todos os meus irmãos, né? Porque a gente tem diferença mais ou menos de 1 ano de idade, então a gente cresceu tudo junto. Ela levava todos juntos para a escolinha dominical das crianças, a gente ajudava ela, bem legal. Que legal. Então iam 9 crianças ali para a igreja da Assembleia de Deus? Isso. Que legal. Eu imagino que era próximo de onde vocês moravam, para ir os 9 filhos caminhando, né? Que legal. Você cresceu então na igreja ali? Isso. Na escola dominical, que é para as crianças, mais tarde para os jovens? Inclusive hoje a gente congrega na mesma igreja que a gente cresceu. Isso. Então o pastor que está lá acompanha vocês desde muito tempo? A maioria que lá tem as trocas, né? Tem um que acompanhou a gente e agora trocou, mas todos nos conhecem, assim, todos acompanharam nosso crescimento. Que legal. Seus irmãos todos continuam ativos na igreja também? Seguem igual você? Sim, os que estão em casa, sim. Que legal. Sua mãe deve ter um orgulho de ter uma filha missionária, então, né? Muito bem. Daniela, como surgiu a ideia de fazer teologia? Sempre quis. E foi algo que foi duro conquistar, foi difícil, mas graças a Deus eu consegui e estou bem feliz. E você, para estar aqui todas as manhãs, né, que o curso de teologia presencial é de manhã, você faz um esforço, né? Você acorda às 6 da manhã. Como que é essa? É uma viagem, mas vale a pena. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, acho que todo sacrifício é válido. Que legal. Como que foi a sua acolhida? Porque, assim, aqui na Teologia da Ubra é uma teologia aberta a qualquer pessoa que passa no vestibular e tem o desejo de conhecer, né, a teologia. Mas a gente tem a maior parte de luteranos que fazem parte do Seminário Concórdia, que é o educandário da Igreja Luterana
para a formação de pastores, né? Como que foi essa a acolhida assim de vocês não luteranos no curso de teologia aqui? Foi tranquilo? Foi tranquilo. No início foi assustador, né? Foi assustador. Chegar na turma, a maioria guri, né? Mas os meninos são incríveis, nos acolheram muito bem. Se a gente precisa deles, eles nos apoiam, dão a mão. Legal. Bem legal ali. Então, o segundo teológico ali está de parabéns nessa acolhida, está de né? Parabéns. Que legal. Hoje, à tarde, ali a gente estava falando sobre um grupo que se reúne às terças-feiras, né? Fala um pouquinho desse grupo aqui na Ubra, que se reúne no intervalo das aulas do matutino, que é ali por 10h30, né? Isso. É um grupo de alunos que se reúnem às terças-feiras. Durante o intervalo, a gente costuma se reunir ali no saguão do prédio 14, mas hoje a gente fez ali no Laguinho. É aberto para todos, a gente fica ali cantando e cada um dá uma palavra, aquilo que Deus tocar no seu coração. E hoje foi muito legal, e uma menina cantou e eu dei a palavra ali. Mas foi uma manhã muito especial, assim, em que todos caíram em lágrimas, assim, todos, sabe? Puxa vida, foi um momento muito especial, muito especial. A pregação tocou muito especial. No coração. Sim, a palavra de Deus é algo que penetra mesmo, né? E em falar nisso da palavra que penetra, né? Você também concedeu uma entrevista semana passada, né? Um relato sobre o trabalho na capelania, e você fala dessa acolhida que vocês dão aos enfermos no hospital universitário aqui de Canoas, né? Sim. Fala um pouquinho desse trabalho seu na capelania, o que é mais difícil, quais são as alegrias, né? Olha, eu acho não, tenho certeza. A capelania é um desenvolvimento para nós, alunos da teologia, né? Eu costumo dizer que o estágio em si é um encontro do mundo acadêmico com o mundo real. Então, a capelania é esse ambiente onde tudo aquilo que a gente pega no mundo acadêmico, a gente transmite no mundo real. Não sei se você já plantou uma rosa. Já plantou uma rosa? Não, só gosto de cuidar. Quando se planta uma rosa, é necessário você dar tempo para ela crescer e desenvolver. Então, você não precisa colocar nada nela, você não vai precisar pintá-la, não vai precisar perfumá-la, porque tudo está nela. Só é necessário um tempo para ela crescer e se desenvolver. Os alunos da teologia são assim, porque todos os dias dentro da sala de aula, o Espírito Santo planta em nosso recipiente humano, através dos professores, a palavra de Deus, e tudo aquilo que é plantado no mundo acadêmico, então simplesmente aparece no mundo real. Então, tudo aquilo que é plantar na sala de aula, as pessoas dentro dos quartos do Hospital da Ubra veem, né? Aquilo que Cristo é através das nossas vidas. Então, basicamente, o estágio na capelania é você pegar o que aprende na teologia e aplicar para a vida daquelas pessoas, né? Isso. E os estágios que você participa acontecem nas quintas-feiras à tarde, né? Nas quintas-feiras, isso. Com o pastor Dyson? Isso. Que legal. Isso. Daniela, na sua vida, o que se destaca bastante é essa questão do ímpeto missionário, né? Você, aos 18 anos de idade, mais ou menos, foi a líder e a cofundadora do movimento evangelístico Up Movement, né? Isso. Como foi isso, assim? Como que surgiu a ideia, né, de iniciar isso? Foi eu e mais 3 amigos. A gente queria achar uma forma de anunciar Cristo no nosso local, onde a gente habita, onde a gente mora. E foi muito engraçado, assim, porque a gente fez uma reunião entre amigos e, de repente, a gente começou a concordar com o que o outro falava. Um falava uma frase e o outro completava. E nisso surgiu um movimento. A gente planejou esse culto lá no centro de Porto Alegre, que é um ponto muito estratégico. E a gente fez o nosso primeiro culto lá, teve quase 200 pessoas, quase 200 jovens. Puxa vida. E mais as pessoas que vinham de fora para assistir. E foi bem legal, assim, 14 pessoas quiseram aceitar Jesus, a conhecer Cristo, depois da palavra ministrada por um dos nossos líderes. E depois daquilo a gente ficou mais motivado ainda. Não parou mais, então. Exatamente. Isso faz já um ano e pouco? Um ano e 3 meses. Que legal. Então, para eu entender, no primeiro encontro foram 200 jovens, então já cristãos que se reuniram lá, fora as pessoas que estavam ao redor, que se interessavam pelo movimento e se juntavam ali.
Que legal. E 14 pessoas, então, mostraram a determinação Sim. de conhecer mais a Jesus e Sim. fazer parte da família de Jesus. Foi bem legal, bem legal. Então, certamente ali vocês foram a ação do Espírito Santo que Sim. levou essas pessoas à fé, então? Sim. Entre eles, moradores de rua, né? Que estavam ali nas cercanias e que hoje estão em centro de recuperação pela pregação ministrada lá. Eles legal. estão se recuperando Sim. de adicção? Sim. Vício? Um dos rapazes que a gente conseguiu para Jesus, a gente fez um culto lá na Alvorada e junto com outros meninos, e a gente perguntou para ele se ele queria, né, ouvir a palavra de Deus, e ele estava com uma sacola cheia de garrafa e latinha. E daí os meninos perguntaram para ele quanto que ele achava mais ou menos que ia dar aqueles produtos dele. Ele falou, eu acho que uns R$10 é o que eu preciso para lanchar. E os guris falaram, larga isso aí, a gente vai te dar os R$10, a gente só quer que você ouça a palavra de Deus. E daí ele ouviu a palavra de Deus e depois daquele culto, no final do culto ele falou que queria mudar de vida, que ele queria sair das ruas, que ele queria conhecer Jesus, que ele queria se aprofundar mais nisso. E naquele momento a gente pegou ele, levamos ele para o centro de recuperação e ele ficou lá durante alguns meses. E no final do ano passado a gente descobriu que ele já estava se recuperando e ele foi ajudar em outro centro de recuperação. E hoje, atualmente, nesse ano de 2019, ele é um pregador da Palavra de Deus. Que Nossa, hoje bem então legal. Das trevas ali, da vida que ele levava, hoje em pouco menos de um ano, Sim, ele já compartilha o Evangelho, né? bem legal. Que coisa. E isso assim, né, olha o poder do Espírito Santo, né? Mesmo sem preparação teológica, sem grandes, digamos, anos de igreja, Deus já usa então esse irmão ali. Ele usa o testemunho dele para contar para as outras pessoas o que Deus fez através da vida dele, na vida dele, e ele usa isso como base para os outros, né? Sim. E ele foi num dos ups ano passado e contou para as outras pessoas que estavam ali, que um dia ele esteve nas ruas e que num culto como aquele ele ouviu a palavra de Deus e ele foi transformado pela palavra de Deus. Quando que acontece esses movimentos assim? É sempre o terceiro sábado do mês, a gente costuma fazer o terceiro sábado, a gente faz durante a tarde, no período das 2h30 às 4h30 no máximo, porque a gente sabe que depois à noite os jovens têm seus compromissos, né? Sim, e nas sim. igrejas, os ensaios, enfim, então é durante esse período. No terceiro sábado do mês, Isso. em qual local? No chalé da Praça 15, lá no centro de Porto Alegre. Ah, tá. Então você aí de casa, você jovem de casa, que quer se juntar a esse movimento tão bonito, quer presenciá-lo, né? No centro de Porto Alegre, às 2h30 da tarde, todo terceiro sábado nós temos o Up Movement. Qual que é o local mesmo? Chalé da Praça 15. Então, Chalé da Praça 15. Isso. Você, todo terceiro sábado de cada mês, pode encontrar essa galera aí do Up Movement. E é interdenominacional, né? Não é Isso. da Assembleia de Deus apenas. Não, Você é da Assembleia, mas... Isso, é uma união de povos, né? Uma união de povos. Lá tem gente de tudo que é denominação, que vão com o intuito realmente de apresentar Jesus. Que legal. Realmente. Que Deus continue abençoando então o movimento de vocês. Amém. Vocês têm uma página no Instagram, né? Você Isso. pode compartilhar então com o público de casa no Instagram? do Up movimento? Movement. É a página do Instagram. Se você quiser seguir lá, você pode seguir. Lá tem todos os cultos, a gente publica tudo lá, os dias de culto, local, horário. Quando tem algum evento a mais, a gente anuncia tudo ali. E as fotos são publicadas ali. No Facebook também tem. Que legal. A página do Up. E você que quiser ir lá, é nosso convidado. Que legal, muito bem. Você compartilhou também hoje no almoço que antes de começar o Up Movement você tinha um sonho, né? Que sonho que era esse? Então, aí se relaciona com essa evangelização de Porto Alegre. Sim. É um sonho de menina que quer ser missionária, né? Sempre quis ir para a África, para outros países. E eu dizia para Deus desde pequena que eu queria ir para os países necessitados, para aqueles países que tivessem fome, sede. E foi aí que Deus falou comigo e falou que o maior campo missionário que Ele me levaria é o lugar onde eu já estou. E daí eu entendi que primeiro o meu campo missionário era o lugar onde eu já estava inserida, que é a minha cidade, né? E Porto Alegre, como você estava dizendo ali no almoço, né? Porto Alegre é uma das cidades mais violentas do Brasil, Isso. né? Então,
Ou seja, onde há violência, há sede pelo perdão, pelo Sim. evangelho, por reconciliação, né? O que a Daniela está fazendo, que está no livro de Atos, capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz aos seus discípulos e a nós também, que nós devemos ser testemunhas tanto em Jerusalém, em Porto Alegre, como na Samaria e até os confins da terra, né? Então, de repente, nosso chamado não é ir até os confins ou até lugares distantes da onde nós vivemos, mas o nosso chamado pode ser Jerusalém, ou seja, o local em que nós estamos. O importante é que todo cristão, aquele cristão que é batizado na palavra, nas águas, ele sabe que pelo batismo ele tem um chamado para evangelizar. Pela fé ele tem um chamado para evangelizar, para falar de Cristo com ímpeto, né? As pessoas que nos cercam, seja aqui nos nossos vizinhos ou pessoas de outros continentes. Eu vou deixar uma pergunta no ar, a gente vai para um intervalo, né? Qual é o maior desafio de você como mulher, né? Estudante de teologia e alguém que é missionária, que prega o evangelho? Existe um desafio que talvez os homens não passam? Então você vai falar um pouco sobre essa trajetória de missionária de Cristo como uma mulher que estuda teologia também. Fique aí, nós já voltamos. Muito bem, voltamos com a estudante de teologia Daniela Carvalho, e além de estudante, missionária de Cristo, né? Membro da Assembleia de Deus em Porto Alegre. Qual a dificuldade de você como mulher, né? A gente não quer debater gênero, nada aqui, mas assim, teologia é geralmente um campo mais voltado aos homens, de forma geral, até porque a maioria das igrejas conservadoras, como a luterana, como a própria Assembleia, somente ordena homens ao ministério pastoral, ao pastorado, né? Qual então, por que você estuda teologia? Qual é o uso da teologia, você como mulher teóloga, no seu campo missionário? Quais as dificuldades e as alegrias desse estudo? Como tu disse, tem vários desafios em relação a ser menina, mulher, jovem, estudante de teologia. Mas a questão é que quando eu vou ministrar a palavra de Deus, isso está no meu coração, o evangelho é de Cristo, né? Nunca foi sobre mim e nunca será sobre mim. É sempre sobre Ele, sempre foi Ele. E então, apesar de ir ministrar a palavra de Deus, eu digo que ser uma ministra de Deus é um grande desafio, não pelo fato de estar em cima de uma tribuna, de uma plataforma ou de um palco, mas pelo fato de ter chegado até lá, porque é uma grande responsabilidade. Eu costumo dizer que o pregador é um ser solitário, onde você chega num palco, as pessoas não sabem o que tu está passando, tu tem que estar ali mantendo um sorriso no rosto, tu tem que estar ali mostrando confiança, disfarçando tuas dores, pregar sobre perdão mesmo que todos te ofendam, pregar sobre cura mesmo que tu carregue dores, pregar sobre restauração de famílias mesmo que você esteja chorando pela sua, mas é manter o sorriso no rosto. Então o meu desafio não está em estar em cima de um palco, de um púlpito, mas ter chegado até lá. Quando eu chego até lá, ou quando eu chego lá, além de ter vontade de dar paz ao Senhor, ou bom dia, boa noite, a minha vontade é de gritar, eu consegui chegar até aqui, entende? Você encara isso como um grande dever e uma grande responsabilidade que Deus te dá quando você é convidado, então, para ministrar uma palestra, uma fala numa igreja, né? Sim. Aquela coisa, a multidão, as pessoas estão sedentas na expectativa de que você seja a boca de Deus naquele ambiente, você transmita a mensagem de Deus para eles. É uma grande responsabilidade isso. E eu imagino que você deva ser convidada até para falar a jovens, né? Imagino, sim, né? A grande maioria são jovens. Quais são os assuntos que os jovens mais precisam ouvir? Quais os assuntos que você mais compartilha com eles, como missionária e teóloga? Intimidade com Jesus Cristo. Eu acho que se você quer conhecer uma pessoa, basta ter intimidade com ela. Desenvolver diálogo, se relacionar com ela, né? E hoje é que nem eu falei para as meninas hoje de manhã, eu cresci num lar cristão sem conhecer a Cristo ou diminuindo um Deus a qual eu sirvo,
Porque para mim, para Deus se manifestar, eu precisava ver um paralítico andar, um surdo ouvir. Não que isso não seja algo lindo, e isso de fato é extraordinário, mas Deus se manifesta em poucas coisas, em pequenas coisas. O salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus, entende? Então, para mim, ver o manifestar de Deus, basta eu olhar para o céu. Basta eu ver o vento, entende? E é isso que os nossos jovens precisam entender hoje, que Deus se manifesta nas pequenas coisas. E quanto mais você se aproxima de Deus, você conhece Ele. É verdade. E assim, Deus, né, ele nos manda meios tão incríveis, né, da manifestação da sua graça, né? Nós temos a própria Bíblia, a palavra de Deus, que revela a nós o amor de Jesus e tudo que Ele passou e sofreu em nosso lugar para nos dar o perdão, né? Nós temos o próprio batismo, né, que é o momento em que tanto Deus nos atinge com a sua graça, como nós começamos a fazer parte da família de fé, né? E a própria ceia ou Eucaristia, enfim, a Santa Ceia, é o momento em que a gente com os irmãos na fé estamos celebrando esse momento de receber o corpo e o sangue de Cristo, né, com pão e o vinho para um momento de graça e perdão, né? Então você que está em casa aí, certamente está talvez considerando, quem está longe da igreja está considerando voltar para casa. É o que a Daniela fala, né? Não espere grandes eventos ou grandes sinais ou Deus sussurrar no seu ouvido, né? Volte, veja a graça de Deus nas pequenas coisas da sua vida, veja a graça de Deus na palavra que você está ouvindo agora, nesse momento, veja a graça de Deus no fato de você estar vivo, e é tempo de voltar para casa. Você que não conhece ainda a família de Deus, você que se julga assim, cara, não sei o que eu estou fazendo vendo a Ubra TV, estou vendo esse cara falando, essa moça ali falando, mas isso está tocando meu coração. Então você é convidado a conhecer uma igreja cristã perto da sua casa. Aqui no Brasil, a gente não está mais do que 10 quilômetros distante de qualquer igreja cristã, seja católica ou protestante. Então, se você está em qualquer ponto do território nacional, tirando a floresta amazônica, qualquer ponto do nosso território, em menos de 10 quilômetros para alguma direção, você vai encontrar seja uma diocese católica, uma igreja luterana, uma igreja evangélica, uma igreja da Assembleia. Você vai encontrar uma igreja cristã. Se você não sabe onde fica, entre ali no Google e digite igreja cristã, que certamente o Google vai evangelizar você, apesar de ser um instrumento, digamos assim, secular. Ele vai mostrar onde Deus habita com a sua palavra perto de você. Ou você pode abrir a Bíblia agora mesmo e nos acompanhar nessa entrevista. No terceiro bloco a gente tem um momento de reflexão e oração com o pastor Max, então você está convidado a permanecer aqui com essa entrevista tão legal, e também com o terceiro bloco em que o pastor Max compartilha um pouco da palavra de Deus. Muito bem, a gente falou do Up Movement no bloco anterior, né? Agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho na sua igreja local, que o Up Movement acontece no terceiro sábado, mas certamente a sua vida de fé, além do dia a dia com a teologia, com as suas orações, você tem muitas coisas na sua congregação local. Qual é o nome da sua igreja local? Onde você congrega, né? Eu congrego na Assembleia de Deus, no Distrito Passo das Pedras, ali em Porto Alegre. Que legal. E eu tenho muito apoio pastoral dentro da minha congregação. Meu pastor me apoia bastante. Inclusive, qual o nome dele? Ele é Francisco Lima. E inclusive ele foi aluno daqui, fez pós aqui. E ele é uma bênção na minha vida. Uma bênção. Que legal. Ele te dá todo o apoio do ministério ali para você. São quantos... Qual é o dia a dia ali da congregação Assembleia de Deus do Passo das Pedras? Os cultos ali são nas quartas-feiras, às 20 horas, onde o pastor dá o culto de ensinamento, onde ele faz o culto em que ele ministra, né? Ele orienta as suas ovelhas, enfim. Temos os cultos às quintas-feiras à tarde, que é os cultos das irmãs, das mulheres, das jovens, onde elas se reúnem para orar, para interceder pelo povo. E depois temos os sábados às 20 horas, que é dos jovens, onde os jovens se reúnem para ouvir a palavra de Deus, enfim. E no domingo tem o culto da família, que é o culto aberto para todos, né? Não que os outros não sejam, mas é mais aberto para a família. Geral, né? Isso. Que horas que é o culto do domingo? É às 7h30 da noite. 19h30, né? isso. E entre todos esses cultos, certamente tem ensaios de música? Nas quintas-feiras tem ensaios do coral que eu lidero, que é um coral misto. É um coral de idosos, jovens, crianças.
E é bem legal, bem legal. Quantas vozes estão sob seu Ela comando ali? tem umas 25 por aí. Um coral isso. grande, então. De 4 vozes, assim, soprano, Sim, contralto, tenor e baixo. Que legal. E como que você aprendeu a reger um coral, então? Com a minha mãe, quando era pequenininho, eu regia já as crianças. Você ia junto com ela ali pro coral? Aí depois, quando eu tinha 15 anos, eu ajudei o coral da juventude. E daí depois só foi. E assim, você fala 15 anos como se fizesse muito tempo, né? Você tem 19, então 4 anos atrás você regia os jovens e agora rege os adultos, o coral grande da congregação, Isso. né? Assim, só pra gente ter uma ideia, quantas pessoas mais ou menos frequentam o culto da família domingo à noite lá? Domingo, a nossa congregação é entre 80 membros para cima, não é uma igreja muito grande, também não é uma igreja muito pequena. Mas no domingo, sim, vai umas 100 pessoas, assim, com as famílias, né? Tem, então, um número grande ali. Tem bastante. Vocês são 80 membros, mas no culto tem 100. Então sempre tem visitantes, não tem. assembleianos ali. Sempre Que legal. Então você que é de casa, você que é luterano da IELB, né? Olha só, eles têm 80 membros e levam no culto da família, entre outros cultos que há durante a semana, são 4 cultos, né, mais ou menos. Eles levam 100 pessoas, então 20 pessoas geralmente não são partes ali da congregação da Assembleia de Deus Passo das Pedras. A gente tem uma estatística um tanto difícil na nossa IELB, onde nós somos às vezes 100 membros e a nossa média de culto é 1/3, então vai dar umas 33 pessoas, né? Quem sabe a gente se inspira um pouco aí no exemplo dos nossos irmãos, né? Sempre a gente pode aprender bastante, né? Se tem uma assembleiana estudando teologia numa instituição luterana, a gente pode aprender também com vocês da Assembleia como fazer esse trabalho congregacional tão bonito, né? Então você tem uma vida assim durante a semana bastante atribulada, não, né? Dedicada à igreja da Assembleia, ou seja, o Up Movement não é tipo, vou fazer só isso e pronto, né? Você está ali na sua própria congregação, onde você cresceu, foi batizada lá, imagino, né? Onde toma ceia ali com os irmãos, né? Que coisa legal. Daniela, você, além de ter a congregação... Vamos antes falar um pouco da congregação. Qual é o endereço? O povo que mora ali em Passo das Pedras, isso, né? Isso, Passo das Pedras. Qual é o endereço da congregação? A igreja fica bem na avenida, assim. Avenida Vitória, a avenida principal ali. E número 105. É a única assembleia que tem ali na avenida. Então ela é bem localizada. Isso, Avenida Vitória, número 105. 105, isso. Então que legal. Convida então o nosso povo ali. Você que quiser participar dos nossos cultos, congregação dos coqueiros ali no Passo das Pedras, na Avenida Vitória, número 105. Você é nosso convidado. Com o pastor? Francisco Lima. Que legal, muito bem. Vamos falar agora um pouco da sua vida como estudante de teologia aqui na UBRA, né? Você está vindo todas as manhãs para cá nesse semestre? Menos segunda, porque quando a gente viaja todo final de semana, e daí normalmente a gente chega na segunda-feira, e daí não tem como vir. É verdade. E na sexta-feira, né, que é a minha EAD. Tá, você faz 3 presenciais, isso, então, e faz uma EAD. Nas terças você tem aula com o professor Pruntz sobre a introdução ao Novo Testamento, né? Na quarta... Cristologia, o professor Gerson. Que legal. E na quinta, culto e música com o professor Assir. Que legal. Então, olha só a riqueza de estudos, né, da Daniela aqui na teologia. O segundo ano, ela está fazendo 3 cadeiras presenciais, uma com o professor Clóvis Pruntzel, que é a introdução ao Novo Testamento, onde ela vai estudar diversos livros, os livros do Novo Testamento, mas numa perspectiva assim, não é só ler o livro, ele vai falar do autor, né? Sim. Vai falar do povo a quem se endereça. Isso é útil na sua... Obviamente que é, mas como que isso é útil, por exemplo, na sua... vocês chamam de ministração e os luteranos vão chamar de estudo bíblico, né? Como que é útil ali no momento que você entrega uma palavra de Deus? É uma riqueza, né? Eu digo que só em estar ali transmitindo para as pessoas a palavra de Deus é uma grande responsabilidade, justamente porque você tem que transmitir aquilo que de fato é, né? Não é chegar ali e falar qualquer coisa. Então isso já é um grande acréscimo para o nosso esboço, para a nossa
pregação. E essa disciplina, introdução ao Novo Testamento, te dá uma base para fazer essa entrega, né? Muita mesmo. Imagino que cristologia também seja bem importante, cristologia né? tem ajudado muito mesmo. Que a tendência de muitas pessoas é pegar o texto bíblico e ler, não ver Jesus lá Sim. e só fala da lei que está ali, né? Da história. O legal da cristologia é ver Jesus em tudo, e né? os professores aqui, eles são... eu sou fã de todas, né? Mas eles ensinam versículo por versículo e vão na origem do texto, tudo, né? Detalhadamente, assim, para que a gente entenda o que o texto está falando. Então, isso é muito importante. Nada além da Bíblia, nada fora da Bíblia, é a Bíblia mesmo. Bíblia mesmo, centralizada em Cristo e na Bíblia, né? E na sexta, que disciplina é a de você Comunicação faz? e expressão. Que é uma disciplina geral para todos os alunos da UBRA, né? Isso. Que legal. Então, você que está em casa e quem sabe pretende aí estudar teologia aqui na UBRA, fica o convite, fica o exemplo da Daniela Carvalho, que está tendo todas essas matérias tão importantes e fundamentais no segundo ano já. Você está convidado, pode entrar no site www.ubra.br/teologia. Você pode então se inteirar do vestibular, do processo de entrada no curso. Tem lá o telefone para você falar com a secretária, o coordenador de curso. Estamos à disposição de vocês. Daniela, eu vou deixar 1 minuto para você dar os seus recados finais, um abraço para os seus irmãos, para sua mãe, enfim, se dirija ao nosso público de casa e termine, por favor, com uma oração por todos nós. Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui, fico muito feliz e eu quero dizer para vocês que acreditem naquilo que Deus quer que vocês façam. Eu costumo dizer que Deus não escolhe os mais fortes ou os mais sábios. Ele escolhe aqueles que estão dispostos, os dispostos a fazer. Então, se você se disponibilizar a fazer, eu tenho certeza que com Cristo você consegue. E a UBRA aqui é uma grande porta para você aprender sobre Jesus e sobre o Evangelho. Então, se tivermos alguma dúvida, é só vir para cá. E que Deus abençoe a todos, a minha família, meus irmãos, a minha mãe e meu pai, que tem sido a minha base, e o meu pastor. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, muito obrigado então, Daniela. No terceiro bloco nós teremos mensagem bíblica com o pastor Max e oração. Você pode mandar seus comentários para o nosso e-mail pastoral@ubra.br ou para o meu telefone celular e o WhatsApp, código 51, número 996377447. E você também pode seguir a nossa entrevistada Daniela no Instagram. Por favor, compartilhe com o povo. Daniela Carvalho, meu Instagram, me siga lá. Que legal. Daniela, você pode encerrar esse bloco com uma oração, então? Posso. Por favor. Senhor Deus, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Pai, pela Tua graça e pelo Teu amor. Senhor, obrigada pelas Tuas misericórdias. Te agradecemos por este momento que o Senhor alcance a cada ouvinte, ó Pai, desse programa. Abençoa, Senhor Jesus, a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Daniela. Fiquem com Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim é sempre um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser a tua companhia por onde estiveres. Em nosso encontro, o nosso convidado especial, o pastor Paulo Krebs, estará uma significativa reflexão sobre Jesus como a pedra fundamental de nossas vidas. Fique com a gente. Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz, seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz, seu sangue é precioso, eu sei.
forte que o sol é a tua luz, Senhor. Maior do que os montes é o teu poder. Sublime majestade, santo de amor. Minha vida te confiei. Mais puro que as águas do mais limpo rio, mais branco que a neve é o seu coração. Com sangue me compraste numa rude cruz. Seu sangue limpa e dá perdão. Seu sangue me traz salvação. Yeah! Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz. Seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz. Seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz. Seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz. Seu sangue é precioso, eu sei. Muito estimados em Cristo, nosso Senhor. Em 1829, George Wilson assaltou um carro do correio nos Estados Unidos e, por causa disso, foi condenado à morte por enforcamento. 20 dias antes da data marcada para a execução da sentença, Andrew Jackson, então presidente dos Estados Unidos, usando de um direito que lhe era concedido pela Constituição, perdoou o assaltante. George Wilson, entretanto, não aceitou o perdão, desejando ser mesmo enforcado. O caso, na época, foi levado ao Supremo Tribunal Federal dessa possibilidade de recusa do perdão. Depois de discutirem o assunto, a decisão final da Suprema Corte foi a seguinte: a comutação da pena é um ato de graça que emana da fonte que faz as leis do país e que livra um culpado do castigo que a lei impõe a quem comete um crime. A comutação da pena tem força legal somente quando é aceita. Se o perdão foi rejeitado, não há força legal que possa obrigar o culpado a aceitar a comutação da pena. Diante disso, George Wilson foi enforcado. Nós temos aí o exemplo de alguém que rejeitou algo que lhe fora dado, levando-nos ao ponto de ficarmos admirados. Como alguém pode rejeitar algo assim, tão benéfico? Também sabemos que não é o único caso em que alguém rejeita algo importante. Você talvez já ouviu outras histórias onde algo que beneficiaria um indivíduo foi rejeitado. No texto do Evangelho de Lucas, capítulo 20, texto que está sendo lido nas igrejas cristãs nesse final de semana, temos mais um exemplo de rejeição, onde o povo rejeita a Deus, especialmente o seu Filho Jesus Cristo. Isso fica bem claro no versículo 17, quando Jesus cita o Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Jesus fala de uma pedra que foi rejeitada. Curioso, não é? Rejeição de uma pedra. Mas que pedra é essa? Provavelmente é uma referência a uma pedra que na época era usada em construções para dar sustentação, firmeza e segurança ao edifício. Ou seja, uma pedra de fundamental importância, que não poderia ficar de fora na estrutura de nenhuma construção. E Jesus, ao aplicar a si essa imagem, deixa claro que ele é de fundamental importância, tanto na vida da igreja, quanto na vida do indivíduo que faz parte da igreja de Cristo pela fé nele. Por isso, na igreja, quem deve ser lembrado, evidenciado, adorado é Jesus. Ele é o principal, que dá o sustento, segurança, firmeza à igreja.
Da mesma forma na vida do cristão. Jesus deve ser a base, a sustentação, a força da vida da pessoa. E mais, é através das atitudes e das palavras do cristão que Jesus aparece para o bem do próximo. Mas quando Jesus é rejeitado, não há igreja, não há cristão. Jesus fala da rejeição que ele sofre num momento em que ele está contando uma parábola, uma história. Ele fala de um homem que fez uma plantação de uvas e que arrendou essa plantação para uns lavradores. Quando chegou o tempo da colheita, ele envia um empregado para buscar a sua parte. No entanto, os arrendatários batem no empregado, dão-lhe uma surra e o mandam de volta sem nada. O dono então manda um outro empregado, mas eles também batem nele e ainda o tratam de modo vergonhoso e o mandam de volta sem nada também. Não satisfeito, o dono envia um terceiro empregado. Contudo, os lavradores também batem neste, o ferem gravemente e o expulsam da vinha. Neste momento, o dono decide enviar o seu próprio filho, com a esperança de que o respeitariam. Porém, quando os lavradores veem o filho, sabendo que ele herdará a plantação, fazendo um complô, decidem matá-lo, a fim de ficar com a plantação para si. O que essa história significa? No versículo 19, lemos que os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola. Ou seja, o povo de Israel, especialmente a liderança religiosa, havia tratado com desprezo e até com brutalidade aqueles que foram enviados para buscar os frutos da plantação, porque se sentiam donos da plantação. Um importante lembrete para todos nós, que achamos que somos os donos da igreja. Não esqueçamos, a igreja é de Deus, Ele é o dono. Nós somos apenas a sua vinha, a plantação. A plantação de uvas, então, é uma referência muito clara ao povo de Israel. Há textos do Antigo Testamento onde Deus chama seu povo de a vinha do Senhor, a plantação de uvas do Senhor. E os arrendatários eram toda a liderança desse povo que devia cuidar dessa plantação. Os empregados que foram enviados é uma referência aos profetas, aos mensageiros de Deus, que de tempos em tempos eram enviados da parte de Deus para chamar o povo de volta ao arrependimento, ao temor do Senhor, à fé, à obediência para andar no caminho do Senhor, buscar os frutos. Contudo, o amor e apego a deuses pagãos e as próprias maldades, o não reconhecimento do pecado, fez do povo do Senhor um bando de rebeldes ingratos. Em vez de frutos agradáveis ao proprietário, entregaram-lhe provas de rejeição deliberada e hostil, concretizada na reação brutal frente aos servos enviados. A hostilização dos empregados faz lembrar todas as vezes em que os profetas foram maltratados, rejeitados, ridicularizados e ameaçados de morte porque anunciavam a palavra de Deus, porque chamavam as pessoas de volta ao arrependimento. Como nós tratamos os enviados de Deus? Jesus já tinha dito aos seus discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando, e quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Temos ouvido e dado atenção aos ensinamentos de Deus na sua palavra? Temos levado uma vida de arrependimento? Ou achamos que não cometemos pecados? Que não erramos? Que não precisamos pedir perdão? Entretanto, o que fica mais evidente e escancarado nessa história contada por Jesus é a atitude do dono da plantação de uvas. Uma atitude, convenhamos, surpreendente. Mesmo com a rejeição do primeiro empregado, ele insiste em enviar um outro e depois mais outro na tentativa de colher os seus frutos. Ao enviar, por fim, o seu próprio filho, demonstra a paciência que ele teve para com os arrendatários. Ao falar desse filho, Jesus profetiza claramente diante de todos o que lhe aconteceria nos próximos dias em Jerusalém. Seria humilhado,
maltratado e morto. Ou seja, na história vemos evidenciado a paciência de Deus, a longanimidade do Senhor. Ele não desiste. Ele vai em busca. E o auge dessa busca ocorre no enviar o seu Filho ao mundo para morrer naquela cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Ao realizar esta obra, Jesus resgata o ser humano da perdição, do pecado, da morte eterna, do domínio do diabo, restabelece a comunhão com Deus. Ou seja, traz o ser humano de volta para Deus. E esse ser humano agora, por sua vez, acolhe a palavra de Deus, confessa os seus pecados, clama por perdão, sabe que necessita da graça salvadora de Deus em Cristo. É amparado e fortalecido no amor confortador do Pai. Se você está ouvindo essas palavras, é porque Deus está te dando a oportunidade de reconhecer a Deus em seu viver. Não só reconhecer as bênçãos, mas principalmente o doador delas. Você está tendo a oportunidade de reconhecer a Jesus como o Filho de Deus, Senhor e Salvador, aquele que entrega a sua vida na morte de cruz para que todos tenhamos o perdão dos pecados, a paz com Deus, a comunhão, a certeza da sua presença e do seu amor restaurador. E essa oportunidade é uma bênção de Deus, do Deus que tem amor por todas as pessoas, que não tem prazer na morte de ninguém, que quer que todos se arrependam dos seus pecados e vivam crendo nele, que quer que todos sejam salvos. Portanto, não rejeite o Senhor, creia nele, confesse os seus pecados, peça perdão pelos seus pecados. Esses, aliás, são os frutos que ele espera de nós. Amém. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração, nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 126. Este salmo é uma expressão de alegria a Deus pela restauração de Jerusalém.
É o canto de celebração de uma comunidade de fé que novamente está reunida. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 126. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Com certeza, Deus fez grandes coisas por nós. Por isso, exaltamos o seu nome em alegria. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Obrigado pela oportunidade de fazer parte no teu dia. A tua companhia sempre muito nos alegra. Lembramos que temos toques de vida para você todos os dias da semana, de segunda a sexta aqui na Ubra TV, a partir das 8 horas da manhã, e aos sábados ao 12h50. Aos domingos temos o nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um importante, significativo momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá nós temos o Minuto Toque de Vida, todos os dias, mais ou menos às 7 horas da manhã e mais ou menos às 18h40. Recebam todos o meu forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente e faça de cada um de vocês uma bênção para muitos. Até a próxima. Tchau, tchau. Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar o caminho, a luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Firmes, sim, firmes em Jesus, Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos dá salvação. O batismo traz de presente, ó Deus, essa fé que move os corações. Tanto amor assim enche o nosso ser, nos levando sempre a te adorar. Te pedimos, Pai, nos mantém de pé nesta comunhão que tu nos dás. No vinho e pão, tua ceia é perdão. É tão bom poder um ao outro amar, consolar também, testemunhar, caminhando rumo ao eterno lugar. Firmes, sim, firmes em Jesus, Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Sim, firmes em Jesus, Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz.
nos traz salvação.